Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia no Ocidente. Estamos aqui na nossa 18ª aula sobre Platão. Serão 20 aulas sobre o pensamento de Platão. Estamos na 18ª aula e hoje nós vamos discutir um pouco sobre a concepção de Platão em relação à natureza e à história. Já estamos finalizando ali as nossas aulas sobre Platão. Então, nós estamos falando aqui do terceiro período da filosofia, que é o período ontológico ou o período da grande síntese. A filosofia antiga é dividida em 5 períodos. Primeiro período é o cosmológico, segundo período, período humanista, terceiro período é o ontológico, quarto período, período ético ou helenista, e o quinto período é o período religioso. Então hoje a gente vai continuar discutindo ali sobre as ideias e o pensamento de Platão. Então estamos na aula de número 59 e hoje vamos discutir um pouquinho sobre a natureza e a história. Vamos ver como Platão compreende a natureza, o mundo, o real e a história. Então hoje vai ser uma aula dedicada ali, digamos assim, a 2 diálogos de Platão, o Timeu e o Crítia. São 2 diálogos ali bem interessantes da filosofia, do pensamento platônico, que justamente vão ressaltar essa ideia aí de como Platão compreende a natureza e também como ele compreende a história. Então, perdia a sua razão de ser a recusa de Sócrates em considerar o mundo natural. Então nós havíamos falado lá nas aulas sobre Sócrates também, no início ali dos estudos sobre o pensamento de Platão, que lá, pelo menos dentro do pensamento socrático, não havia, de certa forma, uma preocupação assim em estudar, em conhecer a natureza, o mundo. O mundo não deveria, digamos assim, ser um objeto de ciência. Na verdade, na concepção de Platão, não se pode fazer ciência sobre o mundo, sobre esse mundo visível, aqui, tangível, que está na nossa frente, tá? Então, dentro da perspectiva socrática, o homem ele deve se preocupar com a sua alma, com a sua interioridade. Por isso que muitos autores consideram ali Sócrates o filósofo da subjetividade humana, porque o Sócrates ele olha para dentro da alma do homem, dentro da essência, digamos assim, do homem, tá? Então a filosofia para Sócrates é o exame de si e o exame dos outros. Então nas filosofias anteriores ali, principalmente anterior ali ao segundo período, que é o período antropológico, as filosofias do período cosmológico são filosofias que vão se debruçar em tentar entender como é formada a natureza, como é formado o mundo, de onde que vieram todas as coisas. A filosofia lá dos sofistas e do Sócrates já começam, de certa forma, a questionar justamente essa ideia de tentar descobrir qual a origem do mundo, qual a origem do universo, qual a origem de todas as coisas. Porque, de certa forma, os sofistas consideravam que as respostas dos pré-socráticos só caíam, digamos assim, em contradições. Nenhum deles ali conseguia explicar qual a origem do mundo, qual a origem do universo. Um autor vai dizer que a origem do mundo é a água, outro vai dizer que é o fogo, outro vai dizer que é o número, outro vai dizer que é o ar, outro vai dizer que tem uma inteligência que origina o mundo, etc. e tal, tá? Então os sofistas atacam justamente esses argumentos, mostrando que os filósofos eles não, de certa forma, conseguiram chegar a uma definição, a uma ideia de onde que veio o mundo, etc. Então deveria se questionar sobre outras questões ali, talvez mais relevantes ao homem, ao ser humano, tá? Então a filosofia dos sofistas e a filosofia do Sócrates, eles partem para outras questões. Os sofistas vão estudar justamente ali a questão da linguagem, a questão do homem em sociedade, a relação do homem com a política, e o Sócrates ele vai estudar, digamos assim, a questão da interioridade humana, da alma humana. Por isso que Sócrates é considerado por algumas pessoas como o primeiro psicólogo ali do Ocidente, porque justamente é Sócrates que vai fazer um olhar para dentro da sua própria alma, do seu próprio pensamento. Então aqui na perspectiva de Platão, nós estamos falando de Platão, né? Platão é discípulo de Sócrates, a gente vai percebendo que dentro do pensamento platônico já vai perder essa ideia, perde-se essa ideia de que o mundo natural não deve ser estudado. Platão e também Aristóteles, eles vão retomar, digamos assim, um olhar sobre o mundo, principalmente sobre a natureza. Então tudo que este mundo possuir de realidade e de valor deve ser explicado dentro da filosofia de Platão. Tudo o que está acontecendo ali no mundo, na natureza, tudo que tiver, de certa forma, ali o seu valor tem que ser explicado, tá? Então Platão ali vai dividir, de certa forma, o mundo em 2 partes, que é o mundo do ser
e o mundo, digamos assim, natural, o mundo da natureza, o mundo dos homens, etc. Tá? O mundo das coisas sensíveis, digamos assim, o mundo do ser, que só é, digamos assim, atingido pela razão, e o mundo do ser, que é o mundo que nos é dado pelos sentidos. Tá? Então, de certa forma, ali Platão vai mostrar que essa natureza, o mundo natural, que foi, de certa forma, ali deixado de lado pelos sofistas e também por Sócrates, tem que ser estudado. Então, o mundo natural, o mundo da natureza, esse mundo aqui que a gente pode olhar, tocar, sentir, também deve ser objeto de estudo. A gente não pode ignorar esse mundo aqui. Tá? Então, esse mundo natural que nós vivemos, que nós vemos, que nós sentimos, que nós tocamos, ele deve ser integrado ao mundo do ser. Então a gente já está vendo ali desde o diálogo Parmênides que há uma relação entre o mundo do ser e o mundo do conhecimento, entre o mundo natural, há uma relação entre as ideias de Platão e o mundo sensível. Portanto, o estudo do mundo natural, o estudo do mundo sensível, tem que ser integrado ao mundo do ser. Não há como estudar o mundo natural sem levar em consideração o mundo do ser, sem levar as ideias em consideração. É isso que Platão vem trazer. Não se pode estudar a natureza sem levar em consideração as formas, as ideias ou paradigmas. O mundo do ser não subsiste separadamente do mundo da natureza. Então já vimos também ali dentro do pensamento de Platão, principalmente ali após o diálogo Parmênides. O diálogo Parmênides, como nós já vimos ali nas aulas anteriores, é um diálogo que de certa forma vai ser crítico assim para o pensamento de Platão. A partir daquele diálogo, Platão traz novas concepções sobre a sua teoria das ideias, que é uma das teorias mais conhecidas ali do pensamento de Platão. Então, nesse diálogo vai mostrar justamente que não tem como pensar o mundo das ideias separado do mundo da natureza ou do mundo dos homens, digamos assim, do mundo sensível. Não tem como pensar essas duas coisas separadas, elas não existem separadamente. Então, você também pode estudar o mundo natural, você também pode realizar pesquisa sobre o mundo natural, porque ele está integrado ao mundo do ser. Muitas pessoas vão pensar assim, né? Muitas pessoas dizem que, de certa forma, ali o mundo da natureza é negado na perspectiva de Platão, mas essa é uma leitura muito equivocada, porque Platão, de certa forma, mostra que não existe mundo do ser sem o mundo da natureza, então não tem como pensar ali as duas coisas separadas, mostrando justamente o valor desses dois mundos, digamos assim, ou dessas duas formas de ver o mundo, porque alguns autores vão dizer que mundo da natureza e mundo do ser não são coisas diferentes, mas são a mesma coisa, só que vistas por perspectivas diferentes. O mundo do ser é percebido pela razão e o mundo da natureza é percebido pelos sentidos, mas é a mesma coisa. Outros autores vão dizer que não, que o mundo da natureza é esse mundo que nós vivemos e o mundo do ser é um mundo à parte, separado. Tá? Mas isso aí daí não vai ser discussão da nossa aula, isso aí cabe para vocês pesquisarem lá e tirarem as próprias conclusões de vocês. Um estudo do mundo da natureza é possível, mas não constitui ciência. O que é ciência para Platão? Ciência para Platão é todo o estudo que se dedica a, digamos assim, as coisas que são eternas, as coisas que são imutáveis, imóveis. Só existe ciência sobre o mundo do ser. Não existe ciência sobre o mundo sensível. Ciência é tudo aquilo que se dedica a estudar as formas, as ideias, aquilo que subjaz por debaixo das aparências, tudo aquilo que de certa forma permanece apesar de toda a mudança. Ciência vai estudar tudo aquilo que permanece apesar de toda a mudança. Ciência vai se dedicar àquilo que é eterno, àquilo que de certa forma não muda, que digamos assim, faz parte do mundo do ser, na perspectiva de Platão. Já quando a gente fala do mundo da natureza, não há como constituir ciência na perspectiva de Platão. Por quê? Porque o mundo da natureza ele está constantemente mudando. A mudança do mundo da natureza é uma mudança, de certa forma, ali que está sempre ocorrendo. Então não é possível constituir ciência sobre toda essa mudança, porque hoje você conclui algo sobre o mundo, daqui a pouco ele muda e o mundo é uma outra coisa totalmente diferente, digamos assim, tá? Se a gente for parar para pensar nessa perspectiva, a perspectiva das ciências é uma perspectiva que não foge muito dessa ideia de Platão, porque a gente pode pegar, por exemplo, ali a física e a química. A física e a química, elas obviamente, elas evoluem, são ciências de certa forma ali,
que quase sempre estão questionando as suas próprias fórmulas, suas próprias aplicações, estão descobrindo sempre coisas novas, etc. Mas, de certa forma, quando você cria uma fórmula, uma lei, um princípio, você está partindo do pressuposto de que esse mundo não vai mudar, de que as coisas vão ser sempre assim. Quando, por exemplo, Newton pensa lá que a força é igual a massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton, tá? Justamente ele está pensando ali que ele está descrevendo um mundo que não vai mudar, onde a força igual a massa vezes a aceleração vai servir para qualquer situação, tá? Então a ciência também parte, de certa forma, dessa perspectiva, tentando justamente buscar aquilo que permanece apesar da mudança. Mas a ciência, obviamente, também se dedica com a mudança, ela também interessa essa mudança da realidade, essa mudança do mundo, essa mudança da natureza, tá? Então também estou trazendo essa informação aí só para vocês tentarem entender um pouco melhor essa ideia de Platão. A ciência incide somente sobre o que é estável e constante, e concebível pela inteligência. Então, como já acabamos de dizer, ciência é tudo aquilo que vai se dedicar ao estável, ao constante, e aquilo que pode ser concebido pela inteligência ou pela razão. Então, não há ciência naquilo que não é estável, ou seja, naquilo que muda, naquilo que não é constante, ou seja, aquilo que muda novamente, e também não há ciência daquilo que não pode ser concebido pela inteligência, como, por exemplo, algo que pode ser concebido pelos sentidos, tá? Aqui a gente pode parar para pensar também, justamente nessa perspectiva da ciência experimental. Ciência experimental não era uma coisa, de certa forma, ali bem vista pelos gregos, apesar de ali o Arquimedes ser um dos primeiros cientistas ali gregos, que vai justamente relacionar a teoria científica com a experimentação, com a sensibilidade, digamos assim. Mas a questão da experimentação só vai aparecer lá fortemente, lá no finalzinho da Idade Média, lá no começo do Renascimento, principalmente ali com os trabalhos de Leonardo da Vinci, o Galileu, o Copérnico, o Kepler. Mas com Arquimedes ali na Antiguidade, os gregos, de certa forma, já começam a unir a teoria com a prática. Mas na época de Platão, ciência só é ciência da teoria. Prática, de certa forma, é uma coisa deixada de lado. Não é uma coisa assim que os gregos se dedicaram. Na verdade, até os romanos têm um espírito, assim, de certa forma, muito mais prático que os gregos. Mas isso é uma outra história. Sobre a natureza, só pode haver conhecimentos prováveis. Então, quando a gente fala da natureza, não há ciência. Porque a ciência vai estudar o que é estável, o que é constante, o que não muda. Já sobre a natureza, não pode haver ciência, porque a natureza está mudando. Então, o que há é apenas probabilidade. Então, na perspectiva de Platão, o que há na natureza ou sobre a natureza? Somente conhecimento provável. Essa perspectiva vai influenciar profundamente a próxima academia, digamos assim, que vai ser legada ali por Platão, porque Platão vai falecer, tá? E daí outros filósofos vão tomar controle ali da academia de Platão. E é justamente essa perspectiva probabilista, digamos assim, que vai ser o espírito condutor dessa nova escola de pensamento. Após a morte de Platão, a academia de Platão toma um novo rumo, digamos assim, principalmente apoiado nessa perspectiva aqui de Platão, tá? Que é justamente essa ideia de que sobre a natureza só há conhecimento provável. Então a próxima academia, a nova academia, digamos assim, vai cair ali, digamos assim, num probabilismo, né? Justamente a partir dessa leitura aí, dessas ideias de Platão. Toda essa parte aqui que eu estou comentando com vocês, na verdade, faz parte do diálogo Timeu, tá? É justamente no Timeu que vão ser discutidas e apresentadas essas ideias. Então é justamente a partir da leitura do Timeu, onde os novos ali, digamos assim, diretores ali da Academia de Platão, tá? Vão justamente conduzir a pesquisa da Academia Platônica. Uma narração provável é a contribuição de Platão à investigação natural. Então, Platão vai deixar essa marca, digamos assim. O que é investigação natural? A investigação da natureza na perspectiva de Platão não passa de uma narração provável. Você pode descrever como é a natureza, mas você nunca vai chegar a constituir ciência, porque a natureza está constantemente mudando. Então você pode fazer uma previsão baseada em uma probabilidade, mas não é 100% de certeza que você vai acertar. Na verdade, vai ter sempre aquela chance de erro, tá? Pelo menos na perspectiva de Platão. Ciência, para Platão, não erra. Ciência não erra porque a ciência vai tratar do eterno, daquilo que não muda, daquilo que é constante. Como estamos falando da natureza, não há ciência, o que é probabilidade. Portanto, você tem chance de errar nas suas conclusões.
quando você estuda, digamos assim, esse mundo sensível, esse mundo natural. Mundo sensível porque é dado justamente pela sensibilidade, e os sentidos eles podem nos enganar, como já havíamos falado ali nas aulas anteriores também sobre o pensamento de Platão. O probabilismo da nova academia encontrava nestas afirmações de Platão o seu começo ou a sua justificação. Então foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? A próxima academia de Platão vai justamente se basear nessa ideia ali, nessa perspectiva de uma narração provável, que é justamente tudo aquilo que nós podemos falar sobre o mundo natural. Porque, como ele está sempre mudando, não há como ter um conhecimento estável, não há como ter um conhecimento ali que dure, justamente porque o mundo está em constante mudança, em constante transformação. Além do fato dos nossos sentidos, de certa forma, serem bem limitados e não conseguirem chegar justamente à essência das coisas, que só é dado pela razão. Então, nessa obra Etimeu, a pesquisa platônica assume deliberadamente a forma do mito. Tanto no diálogo Platão quanto no diálogo Critias, justamente aparece ali a força do mito dentro do pensamento de Platão. Então há um questionamento muito forte ali justamente sobre a relação do mito com a filosofia. Na filosofia grega existem três perspectivas principais, tá? Pessoas que afirmam que o mito e a filosofia se rompem, e uma não tem nada a ver com a outra. Há uma outra perspectiva que a mitologia e a filosofia não são diferentes, tá? Que elas tratam das mesmas coisas, mas explicadas de formas diferentes. E há uma perspectiva de que mito e filosofia se complementam. Há uma complementação entre mito e filosofia. Aqui na perspectiva de Platão, a gente percebe justamente o poder do mito, porque Platão, justamente quando ele vai chegando ali no final dos diálogos, ali na grande maioria dos diálogos, ele sempre vai contar uma historinha ali, ele sempre vai se pautar no mito ali, digamos assim, para explicar um ponto de vista. Então, como nós já comentamos anteriormente, alguns pesquisadores vão falar que Platão utiliza o mito justamente porque há um lugar onde a razão não pode penetrar. Existe um lugar onde a razão não consegue explicar. Existem coisas que a razão não explica. Isso você só vai conseguir explicar justamente usando a imagem, digamos assim, a imagem alegórica do mito, tá? Dentro da filosofia hindu, dentro da filosofia chinesa e também dentro da filosofia japonesa, não há um rompimento assim brusco entre mitologia e filosofia. Na verdade, na filosofia hindu, mito e filosofia ali trabalham constantemente juntas, justamente por causa dessa perspectiva, porque onde a razão não consegue explicar, o mito justamente vai trazer ali a sua alegoria, né? E a ficha vai cair, o entendimento vai surgir. Na filosofia chinesa, há constante ali, digamos assim, o constante uso do mito, mas a filosofia chinesa também, de certa forma, começa ali com uma negação, né, digamos assim, da mitologia, né? Mas ela vai seguindo ali, muitos outros autores vão utilizar o mito também ali dentro da perspectiva filosófica, tá? A causa do mundo é um demiurgo que o produziu pela bondade sem mácula, que quer difundir e multiplicar o bem. Então é aqui que a gente percebe como que Platão vai utilizar, de certa forma, o mito, tá? Então Platão vai afirmar o seguinte: qual é a causa do mundo? Qual é a causa, digamos assim, das coisas? Então Platão vai dizer que há um demiurgo. O que é um demiurgo? O demiurgo é como se fosse um deus artesão, um deus artista, digamos assim. É um deus que cria um mundo justamente a partir das ideias ou a partir das essências, tá? Ele produz, de certa forma, o mundo pela bondade sem mácula. O que é bondade sem mácula? É o bem, digamos assim, absoluto, tá? E justamente ao contemplar o bem, esse demiurgo vai justamente procurar difundir o bem nas suas criações. Então, na perspectiva de Platão, há um demiurgo que ele contempla as ideias e ele, de certa forma, vai construir o mundo a partir das ideias, a partir das essências. Então é aqui que parece um mito dentro do pensamento de Platão, tá? Justamente nessa explicação aí de que há um deus, um demiurgo, digamos assim, que vai criar as coisas justamente com base nas ideias ou nas essências. O demiurgo criou a natureza à semelhança do mundo do ser. Então esse demiurgo ele contempla ali as ideias, as formas, os paradigmas, e ele vai justamente criar o mundo da natureza com base no mundo do ser, a semelhança do mundo do ser, tá? Então, primeiramente há o ser, primeiramente há as ideias, as formas, há o demiurgo que vai olhar essas ideias e há também o mundo ali que vai ser criado
com base, digamos assim, justamente nessas ideias ali, tá? E dado que este tem em si alma, inteligência e vida, a natureza foi criada como um todo animado, um gigantesco animal. Então a gente já viu ali nas aulas anteriores também que dentro ali das próprias ideias, dentro ali do mundo do ser, a inteligência, a vida e a alma também. Como o Demiurgo contempla essas coisas justamente ao olhar as ideias, ele cria o mundo também com inteligência, com vida e com alma. Portanto, o mundo não é uma coisa, digamos assim, inerte, não é só um monte de terra ali que está unida pela gravidade, mas o mundo também é algo vivo. Na verdade, o mundo é um gigantesco animal ali, na perspectiva de Platão. Também é uma perspectiva bem interessante ali, lembra bastante ali a teoria de Gaia, que afirma que justamente a Terra tem vida, o planeta tem vida, tá? Então, mas aqui é uma explicação, obviamente, pautada no mito, onde Platão justamente vai trazer que há um Deus artesão que vai criar o mundo, vai criar a realidade, justamente ali com base nas essências. Uma vez que foi gerada, não podia ser como o modelo, incorpórea. Como o mundo foi gerado, como o mundo foi criado, ele não pode ser igual ao modelo. Ou seja, como o mundo foi criado, foi gerado pelo Demiurgo, essa geração, essa criação não tem como ser, digamos assim, igual às ideias, igual às essências, igual às formas. As formas, as ideias, as essências, elas são eternas, elas são imutáveis. E justamente como elas não foram criadas, elas estão ali eternamente, elas são incorpóreas. As ideias são incorpóreas ali na perspectiva de Platão. Mas como o mundo foi gerado e foi criado, o mundo não é incorpóreo, muito pelo contrário, o mundo tem matéria. Justamente para criar esse mundo, o Demiurgo utiliza a matéria, tá? Já as ideias não, o mundo do ser não há a matéria, digamos assim, o que há ali é ideia, é algo incorpóreo. Para tornar o mundo da natureza mais semelhante ao modelo, que é eterno, o Demiurgo criou o tempo, uma imagem móvel da eternidade. O que é o tempo? Aqui na perspectiva de Platão, o tempo é uma coisa, obviamente, que se move, mas ao mesmo tempo ela é uma imagem, digamos assim, móvel daquilo que é eterno, ou seja, daquilo que de certa forma não muda, tá? Isso aqui, na verdade, se a gente for parar para pensar, é um paradoxo. O que é o tempo? Uma imagem móvel, que se move, obviamente, da eternidade. Só que na eternidade não há movimento, não tem como haver movimento na eternidade. Se algo é eterno, não há movimento, não há mudança, ele não seria eterno, tá? Então acho que essa é a grande ideia aqui. O que é o tempo? Se a gente for parar para pensar, tá? O tempo é uma coisa assim bem interessante, tá? O que há no tempo? Só há presente. A única coisa que existe é presente. Estou falando para vocês aqui agora, isso aqui é presente, mas agora se você for analisar, aquilo que eu falei é passado e aquilo que eu vou falar ainda é futuro. Não há passado, não há futuro. O que há é um eterno presente, mas é um presente que se move. Então é disso que Platão está falando, tá? O presente aqui que eu estou falando para vocês é eterno, mas ao mesmo tempo já não é mais presente, porque se tornou passado. Então é um eterno que se move, digamos assim, tá? Então o Demiurgo, ele olha para a eternidade e justamente a partir da eternidade ele cria um tempo, um tempo, digamos, ele cria um tempo justamente para mostrar, digamos assim, essa natureza eterna, digamos assim, lá do mundo do ser. O devir e o movimento da natureza seguem um ritmo ordenado e constante, que se mostra com evidência nos movimentos periódicos do céu. Então, de certa forma, ali também, essa perspectiva vai entrar dentro ali das ideias de Platão, dentro dessa explicação, de certa forma, cosmológica de Platão, a ideia de que o Demiurgo, ele cria o mundo, ele cria a natureza com uma ordem, com uma ideia, assim, digamos assim, de constância, de algo constante. Porque se a gente for olhar, por exemplo, o movimento dos astros, né, o movimento do Sol, da Lua, etc., a gente percebe que são movimentos periódicos, que são movimentos ali que eles estão sempre ali, que são coisas que de certa forma não mudam, tá? Então aquilo que é eterno também se mostra justamente a partir desse movimento. É um movimento constante que ao mesmo tempo não se move, ao mesmo tempo não muda. O Sol está sempre ali, a Lua está sempre ali, a Terra está sempre girando, tá? Etc. Então os gregos utilizavam muito essa imagem do céu ali, dos planetas, dos astros, justamente para confirmar esse movimento ordenado da natureza da realidade. Obviamente eles acreditavam que os planetas giravam ao redor da Terra, e os planetas giravam ali, digamos assim, em formas circulares, em círculos
perfeitos, porque eles acreditavam, né, que justamente talvez havia uma inteligência, um Deus ali, que justamente fez esses planetas ali circular ao redor da Terra de modo perfeito, um círculo perfeito. Mas isso aí, de certa forma, vai ser contestado lá por Kepler, lá na modernidade, porque o Kepler vai trazer ali uma das leis de Kepler, justamente a primeira lei de Kepler, mostrando que os planetas eles estão orbitando em trajetórias elípticas, ou seja, não são círculos perfeitos, mas são elipses, digamos assim, são círculos um pouco mais achatados, tá? O demiurgo é a causa de tudo o que no mundo é ordem, razão e beleza. Tudo aquilo que tem ordem, aquilo que é ordenado, aquilo que tem razão, aquilo que tem lógica, aquilo que tem inteligência e tudo aquilo que é belo é criação, é causa desse demiurgo. É tudo criado, digamos assim, por esse demiurgo, tá? Então Platão vai trazer a ideia, como a gente vai ver daqui a pouco, que é o demiurgo com a sua inteligência que vai botar a ordem, que vai botar a razão, que vai botar a beleza na natureza. Na natureza, no mundo do homem, ali nesse mundo, digamos assim, sensível. O mundo tem ainda uma outra causa, que não é inteligência, mas necessidade. Então a necessidade seria, de certa forma, o terceiro elemento que aparece aqui dentro dessa cosmologia de Platão. O que é cosmologia? Porque é uma teoria sobre a origem do cosmos, tá? É uma teoria que, de certa forma, vai utilizar o mito ali para explicar de onde que veio esse mundo, esse universo, etc, tá? Então, a necessidade é a terceira coisa que existe, de certa forma, ali no real, digamos assim. Então, primeiro, há o ser, né? O que é o ser? Justamente essas ideias, essas formas. Há o ser. Há o espaço existe. O espaço, digamos assim, é uma coisa desordenada, uma coisa caótica, tá? E terceiro, há a necessidade. E o que é essa necessidade? A necessidade, na verdade, é tudo aquilo que vai fugir, de certa forma, da ordem. É tudo aquilo que o demiurgo vai ter que colocar a ordem, digamos assim, para que as coisas existam, tá? A necessidade é o mundo, de certa forma, largado. A necessidade é aquilo que tem que acontecer. É contra isso que o demiurgo vai lutar, justamente para botar ordem no mundo, como a gente vai ver ali daqui a pouco. A inteligência operou no mundo, dominando a necessidade, persuadindo-a a conduzir para o bem a maior parte das coisas que se criavam. Então há no mundo o espaço e a necessidade. A necessidade justamente ela é a barreira, é aquilo que vai impedir, de certa forma, ali o demiurgo de certa forma, de ordenar as coisas, porque o mundo por si só não possui, o mundo da natureza, né, não possui a sua ordem, não possui a sua beleza, de certa forma não tem a sua constância, justamente dado pela necessidade. Mas o demiurgo vai ter que lutar contra tudo isso justamente para poder colocar ordem, poder colocar beleza, para poder modelar as coisas, para conduzir as coisas ao bem. Por si só, pela necessidade, digamos assim, pelo viés da necessidade, as coisas não se conduzem ao bem. O demiurgo olha a ideia do bem, o bem, como a gente já viu lá para Platão, é a causa de todas as ideias, além de outras coisas também, como nós já vimos ali na aula anterior, que o bem é a forma, digamos assim, de conduta humana também. Então o demiurgo vai contemplar o bem e ele vai tentar, de certa forma, ele vai lutar contra a necessidade para conduzir aquele mundo, aquele espaço ao bem, para, de certa forma, dar ordem, dar razão, dar beleza a esse mundo, a essa realidade. A necessidade é representada como uma terceira natureza. Portanto, o ser, você pode pensar lá as ideias, os paradigmas, as essências, em primeiro lugar, tá? Ao ser, ao espaço. O espaço é aquilo onde vai ser criado, onde vai ser gerado as coisas, onde o demiurgo vai plasmar, com base nas ideias, o mundo, o real, vencendo assim a necessidade. E a necessidade que é a terceira natureza do mundo. É algo como a mãe do mundo, do mesmo modo que a ordem racional do mundo inteligível é o pai do mundo. Então a razão é como se fosse o pai do mundo, o pai do, digamos assim, das coisas, né? E a mãe seria justamente essa necessidade, aquilo que de certa forma ali se opõe à razão, tá? Então acho que seria mais ou menos essa ideia ali, é isso que é apresentado ali no diálogo de Platão, né? O
Timeu, um diálogo bem difícil, bem complicado. E é justamente contra isso, contra essa necessidade, que o Demiurgo vai ter que lutar para criar as coisas nesse espaço. Então há o ser, há o espaço e há a necessidade. E é justamente a partir dessas três coisas que, de certa forma, o mundo ali é gerado, o mundo é criado, sempre com base nas ideias, nas formas, nas essências. Este elemento primitivo é diferente de todos os elementos visíveis, água, ar, terra e fogo, precisamente porque deve ser o receptáculo e a origem comum deles, tá? Então aqui também a gente tem essa ideia de que essa necessidade, até mesmo esse espaço, eles são diferentes das coisas materiais, como por exemplo o fogo, a água, o ar e a terra, tá? Porque esses são elementos ali tangíveis, são elementos que de certa forma acabam formando outras coisas, mas antes deles há o espaço e há a necessidade, que são de certa forma os receptáculos que vão criar essas coisas. Da onde que vem o fogo? Da onde que vem a água? Da onde que vem a terra? Da onde que vem o ar? Hoje a gente sabe pela química que eles são de certa forma uma composição ali de substâncias, de átomos, digamos assim, são átomos que estão unidos e que formam essas substâncias. Mas na época de Platão, obviamente, achava-se que o fogo, a água, o ar e a terra não poderiam ser reduzidos, eles já eram elementos que não havia mais redução. Mas por baixo desses elementos havia, de certa forma, o espaço, pelo menos na perspectiva de Platão, há o espaço e há também a necessidade, que é justamente onde o Demiurgo vai plasmar, ele vai, de certa forma, ali utilizar a ideia do bem para gerar as coisas. E é a partir disso que surge a água, o ar, a terra e o fogo, tá? Justamente com base ali nesse Demiurgo, desse deus artesão, agindo ali contra o espaço e contra a necessidade, digamos assim. Trata-se de uma espécie invisível e amorfa, capaz de tudo acolher, partícipe do inteligível e difícil de ser concebida, tá? Então justamente essa necessidade, tá? E esse espaço são algo que de certa forma ali são invisíveis, tá? Não tem forma, por si só eles não têm forma, tá? E eles podem ser qualquer coisa, mas eles participam ali do mundo do ser, tá? E não podem ser concebidos, é difícil que sejam concebidos, mas é o Demiurgo que vai justamente operar sobre essas coisas para daí criar um mundo sensível. É a partir disso que surge a matéria, justamente a partir dessa geração, dessa criação operada pelo Demiurgo. Então a necessidade é o princípio que limita a ação inteligente do Demiurgo e impede que o mundo natural, que dele resulta, tenha a mesma ordem perfeita do mundo inteligível, que é seu modelo. Então no mundo do ser, no mundo inteligível, há uma ordem perfeita, há a perfeição. Mas o Demiurgo não consegue copiar a perfeição, não consegue copiar o bem, não consegue copiar, digamos assim, as ideias supremas justamente por causa da necessidade. Porque quando ele tem que se debater justamente contra a necessidade, ele não consegue fazer, de certa forma, o mundo natural ser a imagem perfeita, digamos assim, a imagem ideal desse mundo do ser. Não há, ele não consegue fazer justamente por causa da necessidade ali, que é uma barreira, que é um limite. Enquanto o Demiurgo contempla o bem e tenta justamente criar o bem, plasmar o bem no real, na realidade, há a necessidade ali que vai tentar a todo momento impedir justamente essa criação, que vai tentar de certa forma ali impedir, de certa forma, que o Demiurgo opere, justamente fazendo um modelo que é a imagem perfeita lá do mundo do ser. Então, obviamente, no mundo da natureza não há uma ordem perfeita como no mundo das ideias, não há nada que seja assim perfeito, não há nada que seja absoluto e eterno, justamente por causa da necessidade. A necessidade é sempre uma barreira que vai impedir ali a ação do Demiurgo. Então, além do Demiurgo, tá? Além da necessidade e além do ser, há também um outro princípio que eu já havia falado também, que é o espaço, tá? Então, além deste princípio, há depois o espaço, que é chamado também de cora, ou chora também pode ser, mas me parece que o ideal é falar cora, tá? Que não admite destruição e é a sede de tudo que se gera. Então, há o espaço, e nesse espaço justamente é onde o Demiurgo vai operar, justamente onde o Demiurgo vai
criar as coisas. É a partir dali que o demiurgo vai criar o fogo, a água, a terra e o ar, tá? Isso aqui é uma perspectiva bem interessante se a gente for parar para pensar, porque além de professor de filosofia, eu também sou professor de física. E muitos dos meus alunos perguntam, professor, mas se o universo está em expansão, se o universo ainda se expande, pelo menos é o que mostra lá o Hubble, tá? Que o universo ainda está em expansão. Se o universo ainda se expande, mas aonde que ele está se expandindo? Se o universo está se expandindo, ele está se expandindo dentro de um outro universo. Como que ele vai expandir no espaço? Ou seja, quando ele se expande, ele cria um espaço. Mas qual é o espaço? Onde ele está se expandindo para criar esse espaço? Tá? Então, aqui na perspectiva de Platão, ele já havia, de certa forma, pensado essa ideia. Não da expansão do universo, mas mostrando que existe um espaço que não admite destruição, um espaço, de certa forma, ali que não pode ser destruído, não pode ser despedaçado. E é justamente nesse espaço que o demiurgo vai fazer a criação da matéria, ali, das coisas materiais. Esse espaço justamente reside ali com a necessidade e com o mundo do ser, tá? E o demiurgo vai justamente operar a partir desses três elementos, digamos assim. Os princípios anteriores ao mundo natural são três, tá? Então, como eu já havia falado, o que vem antes do mundo natural são três coisas, ou seja, antes da natureza existir, na perspectiva de Platão, na cosmologia de Platão, são três coisas. Primeiro, ao ser. O ser, as ideias, as formas, as essências. Segundo, ao espaço. O espaço é justamente onde vai ser criado as coisas. E terceiro, a mãe de toda a geração, que é a necessidade. A necessidade que vai limitar a criação do demiurgo, para o demiurgo não conseguir criar uma coisa perfeita, não conseguir criar aquela ideia, que já é eterna, na verdade, tá? Ele não vai conseguir fazer isso de forma perfeita, não vai conseguir colocar aquela ordem que existe lá no mundo das ideias, justamente pela necessidade, como a gente já falou também. Então, nessa obra Timeu, a gente vai ver justamente todas essas perspectivas ali, justamente explicadas a partir do mito. A ação da inteligência, que é a causa primeira, fundamental, se junta às causas secundárias, nas quais agem, com uma lei de necessidade, os outros princípios da geração, o receptáculo informe e o espaço. Então a ação da inteligência, justamente operada ali pelo demiurgo, como a gente já tratou, é justamente aquilo que vai colocar ordem, aquilo que vai colocar razão, é aquilo que vai justamente gerar e criar as coisas, criar esse mundo, digamos assim, natural, justamente dentro de um espaço que não pode ser destruído, justamente ali a partir da necessidade, uma lei da necessidade, como diria Platão, que o demiurgo não pode operar livremente, mas ele tem as suas próprias limitações, e também com base ali no mundo do ser, ou no mundo das ideias, digamos assim, tá? Não há qualquer apoio nesta cosmologia platônica para a identificação da divindade com o bem, sobre que se centra a interpretação neoplatônica do platonismo. Tá? Então aqui é uma discussão ali que já foi feita, digamos assim, por vários comentadores, justamente sobre essa interpretação neoplatônica do platonismo. O que é o neoplatonismo? O neoplatonismo é uma filosofia, um movimento filosófico que nós vamos estudar ainda, que vai estar lá no finalzinho da Idade Antiga, tá? Que vai estar justamente ali também dentro do período medieval, que faz parte do quinto período da filosofia, que é o período religioso. A gente vai ver o médio-platonismo e o neoplatonismo. O médio-platonismo e o neoplatonismo vão justamente fazer a leitura desses diálogos de Platão e vão conceber, vão identificar, de certa forma ali, o bem com Deus, tá? Essa é uma perspectiva que, de certa forma, também vai ser utilizada ali pelo cristianismo, tá? Então, o bem se identifica com Deus. Deus é o bem. Na perspectiva do neoplatonismo, também tem-se essa ideia de que o bem e o Deus, que de certa forma cria e desenvolve esse mundo, é a mesma coisa, tá? Então Deus cria o mundo a partir da sua livre e espontânea vontade, a partir do seu próprio bem. Ele é um ser bondoso que cria o mundo, cria o real, tá? Então essa é a interpretação que vai ser feita ali do neoplatonismo e também do cristianismo. Mas dentro dessa cosmologia platônica não há espaço para essa interpretação. Pelo menos ali na perspectiva do Nicolás Banhanho, não há como se interpretar dessa forma, tá? Por quê? Porque como a gente já comentou também, tá? O que é esse demiurgo? Esse demiurgo de Platão não pode ser identificado com o bem. Por quê? Porque para Platão o bem é a causa das ideias. O bem cria as ideias, as formas, as essências. E é o demiurgo
que vai olhar para o bem e daí ele vai criar a matéria. Isso é muito diferente da interpretação do neoplatonismo e do cristianismo, porque no cristianismo o Deus e o bem são a mesma coisa. É Deus quem cria as ideias, é Deus quem cria as formas e é Deus quem cria o mundo material. Na perspectiva de Platão não é isso. Por quê? Porque o bem é uma coisa que cria as ideias. O demiurgo olha para a ideia, olha para o bem e cria as coisas materiais. Então o demiurgo, Deus e o bem não são a mesma coisa. Muito pelo contrário, o demiurgo está olhando o bem e ele quer multiplicar esse bem ali na realidade a partir da sua criação. Tá? Então não há nenhum apoio ali, não há nenhum espaço para essa perspectiva religiosa, para essa interpretação religiosa dentro ali da cosmologia platônica. A divindade é o artífice das coisas naturais, não do bem e das ideias. Então, o demiurgo de Platão, ele cria as coisas materiais, cria a matéria, cria, digamos assim, o mundo natural. Já, digamos assim, as ideias são criadas pelo bem. O bem é a causa das ideias, como nós já discutimos nas aulas anteriores. Muito diferente do Deus cristão que cria tudo. Cria o mundo, cria a matéria, cria o ser, cria a ideia, cria tudo. Tá? Então, mas isso é outra história que a gente vai discutir quando a gente estiver falando lá do médio platonismo, o neoplatonismo e também da filosofia medieval. O bem e as ideias entram na criação do mundo natural como critérios diretivos ou limites da ação da divindade, juntos às outras condições ou limites que são a necessidade e o espaço. Então o bem e as ideias são critérios ali que vão limitar a ação do demiurgo. O demiurgo não consegue criar isso de forma perfeita. O demiurgo, quando vai criar o mundo natural, ele não consegue copiar ele não consegue copiar perfeitamente o bem e as ideias, as essências, justamente porque ele tem a limitação do espaço e da necessidade. Tá? Diferente do Deus cristão, mais uma vez, que o Deus cristão cria tudo, espaço, matéria, ideia, etc. Tá? Aqui, o demiurgo de Platão, ele só olha para a ideia, ele olha para o bem e ele vai tentar reproduzir o bem, apesar de todas as limitações que a gente viu. Já na perspectiva ali do cristianismo, né, não há barreiras ali para o Deus cristão, ele faz tudo que ele quiser conforme a vontade dele. O bem e as ideias constituem as estruturas axiológicas que o demiurgo realizou no mundo natural. O que são estruturas axiológicas? São a base, digamos assim, são os valores, é a base, é o fundamento, digamos assim, do nosso mundo natural. Então o demiurgo contempla bem as ideias e ele cria o mundo justamente a partir dessas ideias, e essas ideias são a estrutura do nosso mundo natural. Então o mundo natural, as coisas, o cosmos, o universo são criadas com base no bem, com base nas ideias. Há também, dentro desse demiurgo de Platão, um caráter politeísta. Tá? No Timeu, Platão vai mostrar que esse demiurgo ele pode ser um deus, né? Ou ele pode ser um conjunto de deuses. Na verdade, o demiurgo até pode outorgar a sua função para outros deuses ali que ele pode criar. Então o demiurgo poderia criar outros deuses e esses deuses podem fazer as suas próprias criações. Tá? Então há um caráter politeísta também apresentado ali dentro do Timeu de Platão e obviamente essa é uma perspectiva bem diferente ali da perspectiva cristã, obviamente porque o cristianismo é uma religião monoteísta, onde só há um único Deus. Já ali no Timeu de Platão, esse demiurgo ele tem um caráter politeísta, ele pode ser um ou pode ser vários deuses ali também. Tá? Então acho que essa é a ideia ali, essas principais diferenças, e por isso que o Nicolas Bagnani vai criticar essa interpretação religiosa, essa interpretação neoplatônica ali de Platão. Platão apresenta-nos a cosmologia do Timeu como a continuação e o complemento da República. Então a obra República, que foi uma obra que nós já discutimos também aqui, que vai tratar justamente da justiça, do surgimento do Estado, vai tratar lá da alegoria da caverna, no livro 7 vai falar da alegoria da caverna, vai falar do mito de Er, também vai falar da formação da sociedade a partir da alma humana. A República de Platão é um livro bem rico, bem interessante. Então o Timeu é quase como se fosse uma continuação ali, ele é um complemento ali da República de Platão. Então o Timeu e também o Critias são diálogos ali que vão continuar, de certa forma, a República, mas eles vêm bem depois. Tá? Então ali na República, tá, Platão, após ter delineado o estado ideal, se tem a mesma impressão que se experimenta ao ver animais belos, mas imóveis. Sente o desejo de vê-los mover-se. Então Platão na República ele vai delinear ali um modelo de um estado ideal,
qual é o estado onde a justiça vai existir, a justiça vai guiar o comportamento das pessoas, a justiça vai guiar a estrutura do Estado, a justiça vai ser tanto a união das pessoas quanto do Estado, e é um Estado, obviamente, governado ali por um rei filósofo, um filósofo governante, que vai contemplar a justiça e vai justamente governar ali a cidade, o Estado, a partir da justiça. Platão, então, criou toda essa teoria do Estado, e ele sente que é necessário agora ele fazer mover essa teoria ali, tá? Porque ele acredita que no Timeu e também no Critias ele vai trazer agora justamente aspectos históricos de como esse estado, de certa forma, vai surgindo, ele vai sendo delineado, tá? Então por isso que a nossa aula de hoje fala da natureza e da história. Natureza porque Platão vai tratar justamente na sua cosmologia o surgimento da natureza. Aqui a questão da história vai aparecer justamente agora, na perspectiva de que Platão vai justificar o seu estado ideal com base, digamos assim, num resgate histórico, que também é bem interessante, tá? E isso aqui vai aparecer principalmente ali na obra Critias, tá? É nesse diálogo que Platão também, no Timeu, ali no Critias, que vai aparecer ali aquele mito, tá? Sobre a Atlântida, a cidade perdida, tá? É uma coisa assim bem polêmica, bem complicada, porque Platão, na verdade, coloca ali na boca dos seus interlocutores a existência de Atlântida, que na verdade teria guerreado com Atenas, mas depois a Atlântida foi afundada, etc, e foi uma cidade que se perdeu, tá? Muita gente se questiona se realmente a Atlântida existiu ou não, mas isso aparece ali nessas obras de Platão. Mas isso é uma outra história. Tá? Então agora Platão ali no Timeu e no Critias também vai trazer justamente a sua perspectiva sobre a história, justamente para mostrar onde que se encaixa esse estado ideal na sua perspectiva histórica. Tá? Platão ele quer dar movimento ao estado que delineou, então é justamente agora que ele vai utilizar a história para dar esse movimento, mostrando ali como que a história, de certa forma, se desenvolve e como que esse estado, de certa forma, pode ter existência dentro dessa perspectiva de Platão. Começa no Timeu a descrever a gênese do mundo natural, que é teatro da sua história. Então no Timeu, Platão vai trazer a história do mundo natural, tá? Então a história do mundo natural. O mundo foi criado pelo Demiurgo. O Demiurgo, ele vai plasmar o mundo, como nós já falamos ali, com base nas ideias, tá? Então Platão mostra ali a partir dessa historinha, desse mito, a criação do mundo natural. Agora Platão vai continuar essa história, no Critias ele vai continuar o desenvolvimento ali, essa teoria sobre a história, justamente até chegar nesse modelo aí de cidade ideal, mostrando como que ela é possível ali dentro dessa perspectiva histórica. No Critias, deveria delinear a história hipotética do seu estado ideal. Então, no Critias, ele vai desenvolver uma teoria sobre a história, justamente para mostrar onde que seu estado aparece ali, digamos assim, qual que é a justificativa desse estado dentro da teoria de Platão. Então é a partir da explicação sobre a história, mostrando lá a questão da guerra. O Critias é um diálogo assim, que vai, na verdade, tratar bastante de questões militares. É um diálogo que tem 4 interlocutores, mas é um diálogo assim, que ele se interrompe bruscamente, ele não tem um final, tá? O Critias está lá falando, ele teria que passar a vez para um outro interlocutor também falar, e não há fim, né? Ele começa a falar ali e acaba, o diálogo acaba, ninguém sabe por que esse diálogo foi interrompido dessa forma, não deixando um outro ali também trazer a sua perspectiva. Mas no Critias dá tempo de ver, assim, de certa forma, uma concepção de Platão sobre a história, a concepção platônica da história. Platão vai mostrar como ele concebe ali a história, justamente também utilizando o mito, obviamente, tá? O mito é uma ferramenta ali muito forte no pensamento de Platão, já discutimos também sobre a questão pedagógica do mito, né, no pensamento platônico, e no Timeu e no Critias, Platão utiliza o mito justamente ali para conduzir o seu raciocínio, conduzir as suas ideias. Então Platão, o que ele vê na história? Tá? Ele vê na história uma sucessão de idades, em que a seguinte é menos perfeita que a precedente. Então Platão vai vendo, digamos assim, ele vai separando a história da humanidade em idades. Tá? Então começa lá com uma idade e chega até a idade dos homens, tá? Começa lá com a idade dos deuses e vai até a idade dos homens, tá? Então a idade dos deuses é uma idade perfeita, já a idade dos homens ali que vem ali depois é imperfeita. E cada idade que vai passando, digamos assim, cada era que vai passando, a perfeição vai diminuindo, a sociedade vai se estragando, digamos assim, tá? O tempo passa e as coisas pioram, não há progressão. O que há é uma regressão, digamos assim, pelo menos na perspectiva de Platão. O Hesíodo que é um poeta famoso, tá? O Hesíodo que escreveu a Teogonia,
tá? O Trabalho e os Dias também, tá? O Hesíodo vai trazer justamente também sua perspectiva sobre a história, bem parecida com a de Platão. Na verdade, o Hesíodo vem antes de Platão. Só que o Hesíodo falava, assim, ele dividiu essas idades ali do mundo em 5. Tem a idade do ouro, a idade da prata, a do bronze, a dos heróis e a dos homens. A idade perfeita é do ouro. Do ouro lá a idade era dos deuses, tá? A da prata, do bronze, dos heróis e dos homens, todas as idades ali vão, digamos assim, vão perdendo, digamos assim, o seu brilho, tá? Então começa lá com o ouro, que é perfeito, a prata é menos perfeita, vem a era do bronze, depois vem a dos heróis, depois vem a dos homens, que daí é a pior de todas, tá? Pelo menos ali na perspectiva do Hesíodo, que também vai ser a perspectiva do Platão, de certa forma. Mas o Hesíodo afirma 5 idades, tá? Enquanto Platão afirma 3, tá? Então para Platão a história da humanidade é dividida em 3. Primeiro, a idade dos deuses, onde os deuses, né, de certa forma ali, criaram os homens, etc e tal, e cuidavam desses homens, tá? Depois, há uma idade dos heróis, é uma idade que, de certa forma ali, os deuses começam a viver a sua vida ali, deixam os homens ali por sua própria conta, e há os heróis ali, que muitas vezes são filhos ali dos deuses, que ainda estão ali ajudando a humanidade. E por terceiro, a idade dos homens, onde os deuses, de certa forma, já não tratam mais do homem, tá? Os heróis já não existem, os homens até esqueceram dos heróis, e agora na Cidade dos Homens, que é a pior de todas as idades, o homem tem que se virar para poder justamente viver bem, e é aqui que se encaixa o modelo do estado ideal de Platão, porque justamente no estado ideal é que o homem vai conseguir, de certa forma, viver sua vida plenamente, tá? Na verdade, se a gente for parar para pensar, na idade dos deuses não havia necessidade de um estado, digamos assim, justamente porque naquela época os deuses conduziam os homens, mas agora como são os homens pelas suas próprias contas, digamos assim, os homens pelas suas próprias pernas, há necessidade da criação de um estado para que os homens, de certa forma, ali possam viver de maneira conjunta, que eles possam unir forças ali para atingir seus objetivos, para ter uma vida mais fácil. Essa visão da história foi reproduzida por muitos outros escritores, tá, da Antiguidade, da Idade Média, do Renascimento, e essa divisão também dessas idades, aí, idade do ouro, do bronze, da prata, idade dos deuses, dos heróis, dos homens, foi também retomada por um filósofo bem interessante lá do século XVIII, que é o Vico. O Vico também vai fazer essa divisão ali, bem parecida com Platão, tá? O Vico é um filósofo que vai justamente trazer ali a história como ciência, tá? Um filósofo bem importante também ali para o pensamento do idealismo alemão e para o romantismo, tá? O Vico ele vai mostrar justamente a importância da história. A partir do Vico a história vai ser, de certa forma, vista de uma forma totalmente diferente. Ele vai trazer a história numa perspectiva científica, digamos assim, tá? Mas o Vico ele vai trazer a divisão da história da seguinte forma, tá? A era dos deuses, a era dos heróis também, né, digamos assim, e a era dos homens. Mas para Vico, de certa forma, ele não vê de forma negativa como Platão. Para Platão, começa da era dos deuses, tá, que é a melhor, e vai para a era dos homens, que é a pior. Para Vico não, muito pelo contrário, tá? Começa lá na era dos deuses e vai para a era dos homens, mas a era dos homens é a melhor de todas, digamos assim. Então não há um regresso. Para Vico há um progresso, tá? A humanidade progride, ela está progredindo na perspectiva dele, uma perspectiva otimista. Mas a gente não vai falar dessa perspectiva aqui, vamos comentar sobre isso quando nós formos falar sobre o Vico, né, que vai ser daqui a umas 300 aulas mais ou menos, vai demorar bastante, tá? Então eu acredito que seja isso. Então na aula de hoje nós trouxemos ali a perspectiva de Platão sobre a história, tá? Mostrando justamente como ele compreende ali a história, tanto no Timeu quanto no Critias. Mostramos também a questão ali da origem da natureza. A origem da natureza, na verdade, também é uma perspectiva sobre a história, porque Platão vai tentar mostrar como que surgiu o mundo, como que surgiu a natureza, depois como que surgiu o homem, como que surgiu a história, justamente para justificar ali a sua perspectiva sobre o estado ideal, tá? Só podemos pensar no modelo de estado ideal justamente numa perspectiva humana, tá? E é isso que Platão vai trazer ali nessas obras, Timeu e Critias, que são complementos, de certa forma, ali da República, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e daí nós continuamos na próxima aula, vai ser a nossa penúltima aula sobre Platão. Então é isso, pessoal, um grande abraço a todos, nos vemos aí no próximo encontro.